O seu clube está tão sobrecarregado que, quando chega ao final do dia, ainda tem staff, pais e atletas à espera de respostas em várias plataformas diferentes? Tem a informação perdida em montanhas de papéis, dossiês ou múltiplas folhas de Excel? Parece que o trabalho nunca mais acaba? Calma! Inspire e expire. Uma boa organização vai ajudar. O Em Jogo é uma plataforma digital que permite centralizar num único sítio a informação desportiva, administrativa e financeira do seu clube. E tudo isto acessível 24 horas por dia, a partir de qualquer lugar. Com o Em Jogo, o seu clube vai tornar-se bem mais eficiente. Os métodos de trabalho vão ficar uniformizados e vai ser mais fácil comunicar entre os diferentes departamentos, equipas, atletas e sócios. Mas há mais vantagens em jogo. Conheça-as no website emjogo.pt. Em Jogo, na organização é que está o ganho. Muito boa noite. Voltamos a abrir esta janela virtual para a partilha aqui na Quarentena da Bola. De resto, uma janela que é de tal forma imensa que já cobre todo o mundo. Também precisamente por isso, pela diáspora dos treinadores portugueses que, além fronteiras, vão enaltecendo aquilo que é uma escola reconhecida internacionalmente pela qualidade dos seus intervenientes. Ao longo destes quase 3 anos de vida, já passaram por aqui mais de 2 centenas de treinadores, espalhados precisamente por todos os cantos do planeta e sempre fazendo trabalhos de exceção, de grande capacidade de adaptação ao contexto em que estão inseridos. Não é diferente do cenário do nosso convidado de hoje, um treinador de 48 anos, que está nesta altura na Índia. De resto, o seu Serenity Deccan Football Club é o atual líder da I-League da Índia. Ele conta também com um currículo rico em contextos diversos, como eu já referi, tendo passado por países como Etiópia, Quénia, ainda durante muitos anos, e em vários emblemas em Angola. A par disso, também em Portugal, exerceu funções como treinador ou como adjunto, em escalões de formação e futebol sénior também, Nacional da Madeira, Académica e ainda o Famalicão, por exemplo, onde foi em épocas distintas treinador do Sub-23 e também diretor desportivo. É por isso um currículo cheio de pontos de interesse, que será mais um belo ponto de partida, no fundo, para uma conversa e uma partilha rica, com uma imagem de resto da nossa Quarentena da Bola. Vamos então dar as boas-vindas ao Carlos Vaz Pinto, que está com 5 horas e meia, que nós já brincamos um pouco com isso há pouco em off, de distância de nós, mas disponível para partilhar connosco aqui na Quarentena da Bola. Vaz, bem-vindo, é um prazer receber-te. Muito obrigado, Ramo. É um gosto muito grande estar contigo. A tua rúbrica foi de facto uma referência durante a pandemia e continua a ser para todos nós, portanto, que gostamos deste desporto. É uma referência e por esse motivo é de facto um gosto enorme estar aqui contigo. O gosto é meu, Vaz, é um enorme prazer, até precisamente por isto, uma experiência riquíssima, um currículo riquíssimo nestes contextos distintos, que depois acabam por ser fundamentais para o nosso crescimento dentro do jogo e dentro desta indústria que nos apaixona. Vamos começar onde tu estás, que é na Índia, líder do campeonato, um desafio interessantíssimo, até porque muita gente não conhecerá o futebol indiano e a paixão dos indianos pelo futebol. Eu, felizmente, já tive a oportunidade de conhecer não só em loco, como depois de partilhar, ainda recentemente, quando estive no Leixões, com o Paulo Machado, que tinha estado a jogar na Índia e que mostrou imagens e que me contou grandes episódios de momentos incríveis que viveu na Índia. Portanto, contar-nos um pouco, e era o que eu te pedia, vamos começar por aí, como é que está a ser esta experiência, que nesta altura, em termos competitivos e em termos daquilo que é a classificação, certamente é algo que te honra e que te prestigia. Sim, extremamente orgulhoso pelo trajeto que estamos a fazer. Se me perguntasses no início da época se era isto que projetávamos, não era de todo. O que nós pensávamos de facto era em construir
um grupo que nos permitisse ser competitivos, que nos permitisse lutar pelos primeiros lugares, mas de facto estamos acima daquilo que é a expectativa, até porque o clube é um clube, ainda há pouco tempo também disse isso para ir para Portugal para uma entrevista, é um clube bebé, portanto é um clube que está a dar os primeiros passos, só é o segundo ano de equipa sénior. Este projeto iniciou-se há cerca de 7 anos, mas o presidente, com a visão que tinha para o seu projeto, acabou por primeiro criar infraestruturas. Entretanto, há 5 anos contratou um diretor técnico que é português, que é o Fábio Ferreira, e no fundo que acaba por ser o mentor de todo este projeto. Temos bases sólidas, é verdade, mas não estávamos à espera deste início praticamente no fim. Aqui a época, portanto, é mais curta, porque são apenas 12 equipas. Estamos a 6 jornadas do fim, estamos em primeiro com os mesmos pontos do segundo classificado. Temos o melhor marcador da prova, temos um jovem que é o rei das assistências também. Acabámos por valorizar aqui uma série de miúdos também, e isso acaba por nos deixar de facto orgulhosos no trajeto que estamos a fazer. Vaz, eu li um pouco sobre o projeto, que passava precisamente por aí, um pouco de valorizar, não é? De maturar e valorizar atletas. Acabou por se conseguir aliar o útil ao agradável com resultados, a verdade é essa, mas o que eu estava a ler aí na Índia, até de meios de comunicação locais, é que referem sempre a espetacularidade do vosso jogo, portanto um jogo ambicioso, ofensivo, portanto acabou por casar bem com aquilo que é a natural ambição dos jogadores mais jovens e que querem vingar, não é? Sim, Ramo, nós quando criámos esta ideia de jogo foi precisamente a pensar na valorização do jogador. Portanto, se queremos valorizar atletas, não podemos valorizá-los com uma ideia de jogo defensiva. O que procurámos foi instituir uma ideia de jogo ofensiva. Somos, de facto, também o melhor ataque, destacadíssimo. Portanto, somos a equipa mais concretizadora. Mas não é fácil instituir essa ideia de jogo quando o próprio passado dos jogadores também está enraizado numa cultura de jogo diferente. Portanto, a Índia tem muita passado... influência britânica ainda, não é? Exatamente. Do kick and rush. Isso mesmo, muita influência britânica, muito futebol direto, um futebol pouco elaborado. Portanto, eram ideias de jogo completamente opostas àquelas que alguns dos nossos jogadores experimentaram. Outros com pouca formação, portanto os jovens acabam também por ter ainda uma lacuna grande em termos da formação, e por esse motivo o conhecimento do jogo por vezes não é o suficiente, ou não é aquele que tu gostarias que eles já tivessem para poderes instituir esta ideia de jogo. No entanto, houve aqui um fator que eu acho que foi determinante também nos nossos bons resultados. Eu acabei por vir para a Índia no final do mês de julho, e ainda havia um impasse grande naquilo que era o início da época. Portanto, não se sabia muito bem, porque este ano é um ano de transição no futebol indiano, nos quadros competitivos também, as ligas são fechadas, até agora foram fechadas, não havia subidas nem descidas, e por esse motivo este ano foi um ano de transição. A FIFA acabou por colocar aqui uma série de constrangimentos e de regras para serem instituídas no futebol, e isso permitiu que nós tivéssemos uma pré-época mais longa. Portanto, iniciámos muito cedo porque não sabíamos quando... Deu para trabalhar mais essa ideia de jogo, no fundo, não é? Isso mesmo, e por isso mesmo tivemos esse tempo para, embora fosse uma pré-época demasiado longa, porque chegas a um ponto em que a competição não chega e acaba para o jogador também ser entediante, não é? É isso mesmo. Eu acho que esse foi um fator que acabou por ser positivo. Portanto, eu tive tempo para conhecer os jogadores, não tínhamos, do ponto de vista competitivo, jogos para podermos aferir aquilo que estávamos a fazer, porque estamos numa cidade em que existe uma equipa que compete na Superliga, que é o Hyderabad, que no passado foi campeão da Superliga. Fizemos um jogo particular com eles, fizemos um outro jogo particular com uma equipa da Superliga, que tivemos que fazer cerca de 2 horas de avião, e depois os outros jogos que tivemos foram com equipas locais que não têm de todo o nível que nós pretendíamos. Era para nós mais, digamos assim, mais rico defrontarmos a nossa equipa de reservas do que propriamente muitas das equipas locais. Pronto, acabámos por também ter esse tipo de jogos, porque é importante teres um adversário que não conheces, outros desafios, mas não era de todo aquilo que nós necessitávamos. Mas, como disse, este acabou por ser um fator que eu acho que foi determinante para este trajeto também, portanto, para podermos instituir esta ideia de jogo dominante, dominadora, portanto, ofensiva, e eu acho que resultou em pleno, porque temos muitos jovens também valorizados, temos, como disse há pouco, o melhor marcador da prova, e isso acaba por ser muito, muito gratificante para todos nós, como óbvio.
Vasco, já tens uma grande experiência em vários contextos, incluindo formativos ou de final de formação, como o Sub-23 no Famalicão, que já é o final de formação da elite, mas de qualquer maneira, onde eu queria chegar era isto. Evidentemente que os seus jogadores agora olham para a classificação e veem a valorização que estão a ter até publicamente e percebem que esta ideia de jogo os valoriza. O que eu te queria perguntar é, durante essa longa pré-época em que estás naquele processo de convencimento, que no fundo é assim, principalmente quando estamos a mudar o chip cultural naquilo que é o jogo, se sentiste renitências e se sentiste da parte deles alguma desconfiança, algum desconforto em relação àquilo que lhe estavas a propor? Não, o jogador indiano é um jogador muito focado naquilo que é a ideia que o treinador tenta instituir. Portanto, eles procuraram desde logo Há seguir aquele as nossas respeito pelas ideias. hierarquias também, no fundo, não é? Sim, muito isso, muito isso. É uma questão cultural, portanto, faz Certo? parte da cultura indiana e por esse motivo eles são muito respeitadores. Eu nunca tive o chamado jogador suplente, não é? Portanto, nunca Certo? tive como tenho aqui. Ou seja, tenho de facto aqui alguns jogadores que têm sido, a grande maioria das vezes, jogadores pouco utilizados ou utilizados com alguma frequência, mas vindos do banco e que têm de facto um compromisso com o treino e com o jogo enorme. Portanto, eu senti isso desde o início. Depois, o facto de termos vencido na pré-época também duas equipas que teoricamente seriam superiores a nós, acabou por dar a eles também a confiança para poderem acreditar mais ainda naquilo que estávamos a tentar fazer. O que senti até foi, pelo contrário, foi no estrangeiro, ou seja, Sim. um ou outro jogador já com mais idade, já com alguns vícios, digamos assim, criados e habituados a uma forma de jogar diferente, com Sim, e alguma até porque a tua dificuldade em forma se de, adaptar. a tua ideia de jogo se expõe mais um bocadinho, não é? Portanto, eles estavam confortáveis numa situação que não estavam tão Isso, expostos ao isso. erro, não é? Estava, neste caso concreto, até estava a falar de um defesa central que tenho, que já tem alguma idade, tem 34 Sim. anos, jogou na seleção do Ghana, portanto é um jogador experiente, com passagens por ligas competitivas, como por exemplo a de Marrocos. Já tinha sido campeão até nesta divisão, mas o facto de nos tornar uma equipa que joga com um bloco mais subido também o deixava um bocadinho Sim. desconfortável naquilo que eram os hábitos que ele trazia, não é? Mas em todo caso, no geral, eu senti de todos eles um forte compromisso desde o início e procuraram sempre, obviamente com os erros que fomos cometendo e que também pagámos por isso, mesmo durante a competição, acabámos por pagar um bocadinho aquilo que é a nossa ideia de jogo, acabámos por pagar em termos de gols sofridos, Sim. mas acabámos por valorizar aquilo que nós pretendíamos, que era o jogador só poderia, na nossa concepção, só podia ser valorizado se instituíssemos uma ideia de jogo ofensiva e essa acabou por ser instituída com algum sucesso, eu acho. Vaz, essa ideia de jogo obriga aqui alguma capacidade técnica, ou pelo menos vai chamar mais vezes a jogo essa capacidade técnica, porque os jogadores obrigatoriamente vão ter mais tempo a bola do que se calhar estavam habituados antes, ou que se calhar outras ideias de jogo promovem. Tu, quando há pouco falavas do jogador indiano dizer que é respeitador e que tem vontade de aprender e de evoluir, o nível técnico está lá, mesmo para aqueles que têm pouca formação, e depois tu tens só que labutar um bocadinho. Existe esse nível técnico no jogador indiano? Existe. Eu gosto muito do jogador indiano. Tecnicamente é um jogador evoluído. A grande maioria dos meus jogadores são muito evoluídos tecnicamente. Foi uma preocupação que também tivemos no início da época, quando a construção do plantel, embora a grande maioria tenha dado continuidade à época passada. Portanto, a nossa equipa não mudou muito, mas tecnicamente eles são evoluídos. Depois tivemos a felicidade de ter acertado naquilo que foram as contratações. Portanto, nós contratámos pouco, mas acabámos por ser criteriosos naquilo que queríamos para a nossa ideia de jogo. Portanto, o diretor técnico teve o cuidado de procurar e de me fornecer um conjunto de jogadores, um conjunto de opções, digamos assim, naquela altura, para que eu pudesse escolher os jogadores que mais se adequavam à ideia de jogo que queríamos instituir. Há aqui uma peça fundamental, eu acho, porque quando analisámos a equipa, quando começámos a analisar o jogo da equipa na época passada, era uma equipa fundamentalmente de transições, portanto o jogo era um bocado partido e tinha muito a ver com as características dos médios que a equipa tinha. Acabámos por contratar um jogador experiente com 31 anos, que é capitão da seleção do Afeganistão, mas que com um ano de idade acabou por ir para a Holanda e fez parte das seleções jovens da seleção, portanto, das seleções holandesas, e também com uma cultura de jogo muito dentro daquilo que era Sim, a a Holanda, formação não é? A escola holandesa, holandesa, não é? do 4-3-3 também, muito parecido com aquilo que nós procurámos instituir aqui. Ele acabou por absorver e adquirir os conteúdos que nós transmitimos, acabou por absorver de uma forma muito fácil.
e tem sido uma peça determinante para aquilo que é a maturidade e também ajudar a maturar aqueles que eram mais jovens e que jogavam ao seu lado. Portanto, encontrei, como tu disse então, jogadores jovens e de qualidade técnica, mas também acabámos por, do ponto de vista tático, que era onde eles tinham mais dificuldade, por ter aqui 2 ou 3 jogadores que nos ajudaram também a consolidar uma ideia que era uma ideia ofensiva, que era uma ideia de posse e de uma ideia dominadora de jogo. Vasco, quando eu falava isso com o Paulo Machado, precisamente lá no Leixões, ele dizia-me quando o Paulo vai para lá, Hélder Postiga, entre outros craques aí do futebol internacional, não só portugueses, o Simão, a ideia era realmente elevar a Superliga indiana e o futebol indiano como um todo, se calhar agora como a Arábia Saudita está a tentar fazer com o Cristiano Ronaldo, mas a Superliga estava ali a fazer como um todo, para outros patamares. Dizia o Paulo que eles sentiram a certa altura que não foi totalmente conseguido, apesar de ele achar que na Índia há mais valor futebolístico do que às vezes nestes países que eu estou aqui a falar. Consegues explicar porquê, agora que estás a viver por dentro, e já agora que radiografia traças ao futebol indiano, que nos possas contar qual é a realidade? Sim, aquilo que o Paulo transmitiu é a realidade. Houve um forte investimento. Os clubes acharam que no início da criação da Superliga, porque estavam ali os clubes mais ricos, não todos, mas estavam os clubes que a participação na Superliga é feita através do pagamento de um fee, é como se fosse um franchising, portanto, e acabaram por estar na Superliga os clubes que a grande maioria deles tinham mais capacidade financeira, não aqueles que tinham do ponto de vista desportivo uma política mais adequada. E a grande maioria deles acabaram por se seguir uns aos outros, acabaram por, no fundo, contratar grandes nomes, alguns em fim de carreira também, pagando muito bem, obviamente, atraindo esse tipo de jogador para aqui para dar alguma visibilidade ao futebol indiano, mas a determinada altura eles acabaram por perceber que não era esse o trajeto que deveriam fazer. Portanto, há neste momento alguns clubes que começam a ter uma visão diferente, há um longo processo, há um longo trajeto porque ainda a fazer. fazer. Se calhar falta a tal aposta na formação que tu falavas há pouco, não é? As bases, a sustentabilidade. Era para aí que eu ia levar a conversa. Portanto, neste momento já há alguns clubes que estão a fazer isso, já com um forte investimento em termos de academia. Não são muitos aqueles que fazem isso. E foi aquilo que de facto diferenciou também o nosso clube. Portanto, o nosso clube criou a infraestrutura, primeiro começou com a formação. Nós temos miúdos de todo o país na nossa academia, mas ainda temos alguma dificuldade também no recrutamento. Portanto, nós neste momento, por exemplo, estamos a fazer captações ao nível da nossa formação, abertas a todo o país. Tivemos 700 inscritos esta semana, para que tu vejas. Portanto, é um país gigante, não é? E com uma população gigante. Sim, uma população de 1.400 milhões. Portanto, é um país enorme. Nós temos viagens de 4 horas de avião e por exemplo, em termos daquilo que é as condições climatéricas, nós neste momento aqui em Hyderabad estamos com 35 graus, mas em Kashmir, no norte da Índia, estão com 0 graus ou menos 2. Portanto, isto mostra a imensidão que é este país. Portanto, há de facto aqui um campo para crescer enorme, que é a parte do recrutamento, mas também falta, no fundo, ainda promover o jogo, porque quer queiramos, quer não, o cricket ainda é o desporto nacional. Há neste momento, de facto, um forte investimento de alguns clubes também ao nível da formação e das suas academias, e esse é o trajeto. Agora, há também, do ponto de vista dos quadros competitivos, ainda um vazio enorme para aquilo que é a nossa formação aqui dos nossos atletas. Nós temos muito pouca competição para a nossa equipa, por exemplo, para a nossa equipa B, que é a nossa equipa de reserva. Não há um campeonato organizado sequer, não é? Em termos de... Não há, neste momento vai existir agora, durante o mês de março, a partir do mês de março, vai haver uma competição para as equipas de reservas das equipas da I-League e das equipas da Superliga. Portanto, foi uma luta grande que se travou aqui junto à Federação para que se pudesse criar esta competição. Quase os sub-23 indianos, a Liga Revelação Indiana, no fundo, quase. Isso mesmo. Portanto, falta aqui esse vazio para fazer. Ainda hoje falava com o nosso técnico guarda-redes, que é o Rafael Grácio, que estava aí em Portugal, esteve no Benfica B, que também tem um trajeto ao nível da formação. E do ponto de vista da posição específica do guarda-redes, por exemplo, a Índia necessita muito que se faça um trabalho de base. O bom em tudo isto é que há um limite de estrangeiros e a grande maioria das equipas não aposta num guarda-redes estrangeiro. Claro, mete o guarda-redes local, não é? Exatamente, há um ou outro clube que tem um guarda-redes mas asiático, acabam por preencher a vaga de estrangeira asiática com o guarda-redes. Não é o nosso caso, nós temos 4 guarda-redes indianos na equipa principal, 3 são muito jovens e temos um mais maduro, mas mesmo para eles que precisam de competição para crescer, ainda há este vazio. Portanto, há aqui ainda um longo trajeto, um longo caminho a percorrer, mas que eu acho que há clubes que estão
acabaram agora por perceber qual é o caminho que devem fazer para poder valorizar ainda mais o jovem jogador indiano, porque há de facto qualidade no jovem jogador indiano. Os jogadores indianos que normalmente saíram do país não tiveram assim muito sucesso, ou o sucesso às vezes que era esperado. Poderá ser esse o caminho, a partir do momento em que se aposta um bocadinho mais da formação, maturação do jogador indiano, começarem a sair alguns e com isso o futebol elevar-se como um todo? Vês isso como possível, como execuível, uma vez, como disse, são jogadores com qualidade técnica e vontade de aprender? Eu não vejo nos próximos anos isso acontecer. Faz-me lembrar um bocadinho Angola, quando eu estive em Angola, Certo, quando, a primeira em vez, não é? 2012. Há aqui um ponto em comum, que é o jogador indiano vai ter, do ponto de vista salarial, sempre maior benefício estando na Índia do que sair. Claro. E depois há a Muito, a questão cultural, que é sempre um choque tremendo para os indianos. isso também, obviamente que sim, mas eu acho que do ponto de vista financeiro que podia atrair o jogador indiano para sair do Um país, pouco isso como não os vai chineses, acontecer. quando a Superliga Chinesa estava em alta, eles não queriam sair porque não havia salários como os que eles tinham lá, não é? Portanto, Exatamente, isso também aconteceu em Angola durante muito tempo, não é? Portanto, enquanto a moeda local tinha claro, valor, o jogador angolano também preferia estar a jogar em Angola porque de facto não podia comparar com o salário que tivesse, por exemplo, numa segunda liga portuguesa com aquilo que certo. ganhava no Girabola. E aqui acontece o mesmo. Portanto, muitos dos jogadores que aqui estão num nível elevado e que pudessem eventualmente ir para o estrangeiro, não os vejo a serem atraídos pela questão financeira. Teria de ser de facto pela vertente esportiva, pela valorização. Há neste momento muitos jovens indianos a pagar a sua própria formação, ou seja, querem muito chegar ao alto nível e muitos deles estão a procurar Espanha. Sei que há um ou outro também em Portugal, em alguns clubes, eles próprios pagam para poder evoluir enquanto jogadores. Nessa vertente pode ser que eventualmente possa Sim, surgir um ou mas como outro. uma política, no fundo, não vejo a Não breve vejo, trecho. neste momento não vejo esse caminho a acontecer. Vejo de facto aqui alguns talentos, vejo alguns jogadores que podiam jogar num nível profissional em ligas europeias, mas não me parece que nos próximos anos isso possa acontecer com relevo, digamos assim, de modo a que também a própria seleção indiana saia valorizada. Não me parece Sim, que isso possa acontecer. era aí que eu queria chegar também. Ou seja, até que ponto é que a seleção também podia, porque já muitas vezes falou que a seleção da Índia, até pelo manancial, o potencial, que é um bocado como se fala da China, né? A quantidade de recrutamento, mas depois faltam muitas outras coisas para se conseguir catapultar a seleção para outros patamares, não é? E o futebol indiano para outros Sim, falta patamares. claramente. Eu assisti a dois ou três discursos do selecionador nacional e claramente há essa dificuldade também de poder fazer com que a Índia tenha uma seleção mais competitiva. Nós basta olharmos para Portugal, não é? Portugal também cresceu do ponto de Sim, vista é das verdade. seleções nacionais quando os nossos melhores jogadores começaram a É verdade. evoluir em ligas mais competitivas e por isso seria importante também para a Índia ter atletas que pudessem evoluir em ligas mais competitivas. Não me parece que neste momento isso possa acontecer e isso vai ser uma dificuldade também para os próximos anos ao nível das seleções, da seleção principal da Índia. Há um trajeto a fazer também ao nível das seleções jovens indianas, parece-me que esse trajeto está a ser feito. Há um projeto instituído, o novo presidente da federação também tem muita vontade política para poder fazer crescer o jovem indiano, mas em todo caso ainda há um atraso grande, digamos assim, Sim. para Por isso tu dizes que em 5 anos não vês, pelo menos, que isso aconteça. não me Ora parece, bem, não me ainda parece. dentro da Índia, tenho aqui duas questões ainda que gostava de fazer. Uma delas é se nos podias mapear um pouco qual é o nível competitivo da I-League. O que é que nos podes contar sobre o nível competitivo como um todo neste campeonato específico em que estás inserido agora? Olha, essa é uma pergunta que o meu próprio diretor técnico e até o treinador de guarda-redes, que são os portugueses que Sim, eu tenho aqui comigo, muitas das vezes também acabam por me colocar, ou seja, se tivéssemos que nos comparar com sim, por exemplo, Portugal, por exemplo, que é o nosso exatamente. termo de Sim. comparação, o que é que podia acontecer? Eu costumo dizer que é muito difícil fazê-lo por vários motivos. E por aquilo que tu disseste também no início da nossa conversa, o contexto é de facto muito importante. Portanto, nós Verdade. não sabemos até que ponto a adaptação do jogador a outras ligas iria acontecer da melhor maneira. Como também eu tive a experiência de alguns jogadores portugueses que acabaram por ir, por exemplo, a Angola, quando estive em Angola, que tinham muito sucesso, por exemplo, na segunda liga e alguns até em primeira liga portuguesa e que E tiveram que alguma lá não. dificuldade de adaptação ao Girabola. Certo. E o Girabola não tinha de todo, obviamente, a qualidade da primeira liga nem da segunda liga portuguesa. Mas havia uma adaptação ao contexto que era preciso ser feita e por esse motivo era muito difícil comparar. Aquilo que eu te posso dizer é do ponto de vista individual, aquilo que eu sinto Sim, do ponto de vista individual, porque
como tu disseste, já trabalhei em Portugal no Sub-23, já trabalhei ao nível do Sub-19 também na Académica, no Sub-23 de Famalicão, no Nacional da Madeira enquanto treinador adjunto do Costinha na época passada na segunda Liga. Portanto, tenho alguma experiência nisso e eu sinto de facto que há alguns jogadores do ponto de vista individual que tinham qualidade para estar no nível profissional em Portugal, percebes? Portanto, agora, se me perguntares ao nível da minha equipa o que é que nós poderíamos fazer numa liga profissional em Portugal, não consigo todo. Sim, devido a esses fatores. Sim, agora temos de facto o nível do estrangeiro é elevado aqui na liga, mesmo na própria liga, não é só na nossa equipa. Nós temos estrangeiros nesta liga que jogaram Primeira Liga em Espanha, por exemplo. Certo. E isto mostra, claro que já vem na fase terminal da carreira, mas isso acaba por mostrar a qualidade que esses estrangeiros trazem para esta liga. E a par disso, como disse, eu acho que do ponto de vista geral, eu fiquei muito agradado com aquilo que é o nível do jogador indiano. Porque de facto eles do ponto de vista técnico e dos jogos também, são jogos competitivos, aqui e ali algum resultado desnivelado, é verdade, mas no geral não é bem o cenário, há uns 2-1, uns 3-2, 1-0, 1-1, eu estive a ver isso. São jogos muito, muito competitivos, a Liga tem particularidades que são, é muito importante ter ao nosso lado alguém que as conheça, porque jogar em Caxemir, como disse há pouco, com às vezes até a umidade é de tal forma que altera tudo. Também, por exemplo, nós no último jogo, hoje falávamos disso, o nosso último jogo do campeonato em Carela, contra o Gokulam, e para além do calor, o jogo vai ser às 4h30 da tarde, para além do calor há um nível de umidade que é enormíssimo. Brutal, em alguns sítios da Índia é brutal. Sim, como também no norte, junto à fronteira com a China, por exemplo, são montanhas e quando vamos jogar há sempre alguma dificuldade. Nós acabamos por planificar com muito tempo de antecedência as viagens para essa região da Índia. Acabámos por conseguir 2 vitórias nessa região da Índia, onde normalmente é muito difícil vencer e jogar. E o meu team manager foi das coisas que mais me alertou no início do campeonato. Ele fez um fecheiro com essas particularidades todas, portanto houve aqui esse cuidado de prepararmos as deslocações atempadamente, tendo em conta não só a altitude, mas também as condições climatéricas que íamos encontrar, a questão dos relevados, porque em alguns sítios a qualidade da relva e também do sintético também é muito difícil, temos que nos adaptar também um bocadinho a esse jogo, e também a nossa ideia de jogo, quando é dominadora, claro. e vais depende muito, o campo tem influência nisso, não é? Obviamente. Tem muita influência. Nós aqui em casa, por exemplo, a forma como construímos em casa acaba por ser um bocadinho diferente da forma como construímos fora de casa, porque o nosso campo tem dimensões mais reduzidas, é um campo artificial com relva artificial da FIFA, última geração, sim, com qualidade, mas as dimensões não são as dimensões que nós gostaríamos de ter para o nosso jogo, e acabamos por mudar um pouco a nossa construção de jogo em função disso, nos nossos jogos em casa. Portanto, há aqui uma série de constrangimentos que vamos encontrando. Claro, a largura do jogo está logo limitada aí, não é mesmo assim? Muito limitada, e por exemplo, nós a questão do guarda-redes, há pouco eu falava disso, do trabalho que o Rafael faz com os guarda-redes, era algo que eles também tinham muita dificuldade e continuam a ter dificuldade, por exemplo, nesse momento do jogo, da construção, através do guarda-redes, porque não foram estimulados a isso, sim, obviamente. É um trabalho novo a ser feito, é uma mudança de mentalidade, e também quando tens a dimensão do campo que não te ajuda a isso, acabas por ter que te adaptar também, não podes querer instituir isso de dia para a noite, portanto, rapidamente. A martelada, que não funciona. Exatamente, tens que dar tempo para o conteúdo ser consolidado. Claro. Vasco, como é que é, esta é a minha última questão relacionada com a Índia, como é que é a tua vida, a vida do cidadão, do homem Vasco Pinto na Índia? O que é que nos pode dizer? Porque é realmente um país, eu já lá estive, um país de contrastes, um país incrível, mas muito diferente daquilo que nós estamos habituados, se bem que tu já andaste pelo Quênia, já andaste pela Etiópia, portanto a Índia até em certas coisas pode parecer um paraíso, mas como é que é o teu dia-a-dia, a cidade onde vives, como é que te adaptaste? Conta-nos um pouco. Olha, a cidade tem 10 milhões de habitantes. Portanto, Portugal inteiro, não é? Portugal inteiro. Portanto, a cidade é uma cidade grande, é uma cidade tecnológica, onde estão instituídas algumas das melhores empresas a nível mundiais, a Google, a Amazon, sim, a Deloitte, portanto estão sediadas aqui em Hyderabad, portanto é uma cidade moderna, portanto o centro da cidade é moderna, a cidade cresceu muito nos últimos 5 anos. E continua a crescer, portanto há muita construção, o trânsito é caótico. Eu acabo por estar a viver um bocadinho na periferia da cidade,
mais perto da nossa academia. Portanto, nós temos uma academia onde trabalhamos todos os dias. Portanto, é uma academia que foi, como disse há pouco, construída já há um par de anos atrás e que permite nós termos muito boas condições de trabalho. Temos neste momento 2 relevados naturais, temos o sintético, que é o nosso estádio, portanto é também dentro da academia, que ainda está em construção, portanto acabamos. Em termos de condições estás ótimo, não é? Sim, estou ótimo com tudo aquilo que é hoje em dia usado para podermos trabalhar de uma forma também científica, profissional. Temos todos os meios, todos os recursos já ao nosso dispor e acabo por me levantar muito cedo, portanto acordo cedo, saio de casa por volta das 6h45, 7 da manhã. Nós começamos a trabalhar, a equipa começa a trabalhar por volta das 9h30, mas como é óbvio nós temos todo um trabalho para fazer antes do início da sessão. Também tomamos o pequeno almoço todos juntos, porque os jogadores vivem todos no mesmo local, exceto um jogador que é casado e que optou por ficar a viver num condomínio aqui ao lado do meu. Portanto, mas todos os jogadores estão ali. Acaba por ser bom para a criação da dinâmica do grupo, não é? Eles estão também. Acaba por ser um bocadinho, depois se calhar ao longo do ano pode ser um bocadinho saturante. Sim, desgastante, sim. Mas também tem vantagens para nós, obviamente, porque o jogador, nós sabemos o que comem, sabemos o que fazem, portanto, e também têm todas as condições para o extra treino. Portanto, nós ali acabamos por ter excelentes condições para eles. Portanto, nós acabamos por tomar todos o pequeno almoço nesse local onde os jogadores vivem. Depois o staff, obviamente, começa mais cedo e após a sessão de treino fazemos sempre, obviamente, uma reunião também da equipa técnica. Temos o almoço também todos juntos, jogadores e equipa técnica nesse local. Depois temos trabalho, obviamente, a equipa técnica tem trabalho à tarde. Há, obviamente, um dia ou outro que acabamos por sair mais cedo, mas ao fim da tarde estou no condomínio onde moro. Acabo também por fazer o meu treino aqui já dentro do condomínio. Manter a forma. E depois sim, tentar um bocadinho. E depois já ficaste fã da comida toda com caril ou não? Eu sou muito fã da comida indiana. Gosto muito e esse é um problema, por isso tenho de treinar. Caril e picante. Que eu provei algumas coisas quando estive aí, cuidado. Sim, o picante eu evito, porque não é daquelas coisas que me agradam muito. Se não for muito picante, acabo por. Eles gostam, curiosamente. Os jogadores não podem muito, mas eles gostam. Não, mas eles gostam e se não tiverem acabam por reclamar, já não se sentem capazes de treinar bem ou de jogar bem se a comida não estiver do agrado deles. Os jogadores estrangeiros, nós acabamos por ter duas, a emenda é a mesma, mas com comida picante e sem picante. Claro, exatamente. Por causa disso, porque temos 6 jogadores estrangeiros neste momento, começámos com 4, mas temos 6. Mas eles reclamavam um bocadinho no início, porque, como tu disse, eu provei algumas coisas que precisei de beber litros de leite para passar, e para eles estava. Não está muito forte, Não, para eles, aliás, eles até põem mais. Eles acabam por pôr mais. Eu tenho jogadores que, quando viajamos para as localidades de onde eles são originários, acabam por trazer ainda mais. Todos têm o seu frasquinho, acabam por trazer para o refeitório para colocar ainda mais. É cultural, não tens como alterar muito isto. Portanto, está instituído. Foi que nos adaptar para os jogadores estrangeiros, como disse há pouco. Portanto, o clube é novo, é o segundo ano de equipa sénior. E na época passada, a época foi disputada ainda em bolha, portanto, por causa da questão do Covid. E este ano é tudo novo, portanto, até a questão da alimentação, a questão das viagens, acabámos por ter que nos adaptar. São ajustes, não é? Que vocês também acabam por dar esse aporte para a evolução do clube como um todo. Sim, também. Temos que criar um processo todo novo, não é? Portanto, é algo novo. Mas relativamente à alimentação, eu gosto muito, sou fã da comida indiana, especialmente de duas ou três coisas, eu gosto muito. Mas sem o picante acabo por... Se tiver picante um pouquinho não há problema, se for muito... Nós já estamos habituados. Olha, eu há pouco também te queria perguntar, depois passou, mas agora ao ouvir-te lembrei-me novamente, porque eu lembro-me aqui há uns meses atrás, não é? Vou acompanhando as tuas redes sociais, já há uns anos para cá, e tu em Goa, que ainda por cima tem uma forte presença portuguesa, encontraste 2 meninos com a seleção portuguesa, não é? Com a camisola da seleção portuguesa, e onde é que eu queria chegar? Ainda se sente muito esta presença portuguesa do passado, não é? Porque a Índia e Portugal têm uma ligação fortíssima, nós sabemos bem, desde pequeninos, por causa da descoberta do caminho marítimo e de toda a ligação que se criou entre os dois povos. Pergunto se ainda se sente essa relação. Sim, sente-se muito, especialmente em Goa.
Portanto, a região de Goa, obviamente, é onde sentes mais. Quando fomos jogar, como tu disseste, acabei por encontrar 2 meninos com a camisola da seleção portuguesa, com o Cristiano Ronaldo, com o nome do Cristiano e o número do Cristiano nas costas. É a nossa grande referência, embaixador. Hoje vi novamente na rua um menino com a camisola de Portugal e do Cristiano, é o nosso grande embaixador. Na altura do Mundial havia cidades na Índia com outdoors enormes do Cristiano Ronaldo. Portanto, eles gostam muito da figura do Cristiano e obviamente de Portugal. E vou encontrando aqui e ali português. Portanto, não são indianos, originários de Goa, a grande maioria deles, é verdade. Mas, por exemplo, agora fomos jogar bem longe daqui, 4 horas de distância daqui. Não sei de onde é que era o comissário do jogo, mas o próprio comissário do jogo acabou por me dizer algumas palavras em português. Chegou para mim e cumprimentou-me em português. Portanto, há de facto ainda aqui muita presença portuguesa. Sei que na zona de Goa há muitos portugueses também. Aqui na cidade onde estou não há muitos, mas ainda se sente a presença. Na altura do Mundial sentiu-se muito o gosto que eles têm pelo nosso país. Ora bem, vamos aqui passar. Eu depois tenho aqui algumas coisas na parte final que são mais tuas do Vaz enquanto pessoa, enquanto treinador, mas vamos agora concluir a parte do percurso e vamos aqui a 2 questões apaixonantes. Etiópia e Quénia, que apesar de portanto, estamos a falar de uma África que normalmente não está no radar dos treinadores portugueses, mas como eu já disse há pouco, eu já trouxe aqui treinadores portugueses que estão em toda a parte do mundo. Tu estiveste nestes 2 países africanos sem grande tradição de irem treinadores portugueses, com sucesso também, diga-se, a verdade é essa, tanto num local como no outro. O que é que nos podes contar de cada uma destas experiências e como é que isto surgiu para ti, não é? Sim, olha, primeiro foram muito importantes para o meu percurso porque acabei por ganhar títulos em ambos os clubes, em ambos os países. Portanto, ganhei título na Etiópia com o San Jorge e ganhei título com o Gor Mahia no Quénia. São os 2 grandes clubes destes países, são clubes que tradicionalmente disputam competições africanas com sucesso, são clubes que quando estivemos por lá acabámos por estar no top 20 dos clubes africanos, portanto isso acabou por ser enriquecedor para mim, permitiu-me jogar a Liga dos Campeões, permitiu-me jogar a Taça da Confederação também, e surgiram, portanto, primeiro foi a Etiópia e depois o Quénia. Entre eles esteve os 23 do Famalicão. Sim. Mas a Etiópia surgiu primeiro após a participação do Libolo. Portanto, estava no Libolo e nós participámos na Taça da Confederação. Acabámos por chegar aos quartos de final da competição da Taça da Confederação, que é o equivalente à Liga Europa. Portanto, na fase de grupos, passámos até inclusivamente a fase de grupos, ficámos em segundo lugar na fase de grupos, contra equipas que tinham muita tradição no futebol africano, nomeadamente o Zesco, que no ano da Zâmbia, que no ano anterior tinha sido semifinalista da Liga dos Campeões. E isso acabou por me abrir portas em alguns clubes fora da lusofonia, digamos assim, portanto, fora de Angola. E surgiu a oportunidade, nessa altura, de representar um clube do Egito e também o San Jorge da Etiópia. A minha opção foi o San Jorge da Etiópia, pelo simples facto que permitia lutar por títulos, era algo que eu queria, obviamente, para a minha carreira. Não tiveste qualquer receio do contexto social da Etiópia, não é? Porque nós, quando estamos habituados a ouvir falar da Etiópia, é sempre pela pobreza extrema, não é? E, portanto, pergunto se isso esteve nos teus pensamentos. Sim, a Etiópia, a ideia que toda a gente tem relativamente à Etiópia é isso mesmo, pelas campanhas até que se fizeram de luta contra a fome nos anos 90. Da Unicef, etc., claro. Exatamente. Os meus adjuntos locais acabaram por me dizer que essas campanhas acabaram por ser também um pouco empoladas pelo próprio país, de modo a que tivesse ainda mais ajuda internacional. Eles têm um como é normal em África também. Sim, como é normal em África, obviamente, tirar partido daquilo que se pode tirar partido. Exatamente. E eles têm um cereal, por exemplo, que é muito nutritivo, que é o TEF, com o qual eles fazem a injera, que é tipo um crepe com o qual eles acompanham tudo o que é as refeições locais. Portanto, e esse cereal permitia que não, entre aspas, digamos assim, não existisse fome no país. Portanto, era aquilo que eles me diziam. Portanto, com esse cereal eles sentiam-se nutridos e acabavam por não existir muita fome. De facto, o contexto social da Etiópia, principalmente fora da capital, em Addis Abeba, é diferente da capital. A capital é uma cidade moderna, portanto, eu vivia na capital, vivia em Addis Abeba. O contexto social é sempre muito importante para nós treinadores. Foi uma experiência muito boa também porque eles são maioritariamente ortodoxos.
Eles acabam por ter um jejum ainda mais rigoroso do que propriamente os muçulmanos. Portanto, são 2 meses de jejum e até acabou por coincidir com a nossa participação na Liga dos Campeões na altura. E isso também foi um desafio grande para mim. Portanto, todo esse contexto social também acabou por ser desafiador, mas em boa hora o fiz, como disse há pouco, porque a ideia que nós tínhamos de poder ganhar títulos e de começar a ter também a participar em competições com clubes que nos permitissem ter esta ideia que também tenho aqui, uma ideia de jogo dominadora, acabou por ser valorizar importante. jogadores. E de valorizar também os jogadores. Foram à CAN depois, não há 2 jogadores que vão à CAN, e quando estiveste no Quénia tiveste o Frank, que entretanto foi para o Djurgården da Suécia, não é? Portanto, há aqui jogadores que passaram nesse contexto e que depois se elevaram. Sim, o Frank Odiamo foi um miúdo que lançámos na equipa principal, que tinha vindo da nossa formação, da academia, e acabámos por lançá-lo na equipa principal com 19 anos e esteve connosco meio ano e acabou por ser vendido para a Suécia. São mercados que eu acho que estão ainda por explorar. Existe qualidade no futebol da Etiópia e no futebol do Quénia. Obviamente que é muito difícil as ligas terem a qualidade que era importante para o desenvolvimento também do futebol africano, mas existe talento, existe qualidade, e o facto de nos últimos anos em África também essencialmente estarem muitos treinadores estrangeiros acaba por trazer aquilo que eles mais necessitavam, que era o crescimento do ponto de vista tático. Portanto, deixam essa pegada de crescimento, não é? Em termos do jogo. Sim, sem dúvida. Portanto, eu acabei por apanhar um San Jorge, herdei um San Jorge de um treinador alemão, portanto tinha sido um treinador alemão com uma filosofia também de jogo um bocadinho diferente, mas obviamente tinha sido muito importante também para aquilo que depois nós conseguimos fazer no clube com a conquista de 2 títulos, um que acaba por ser como no Sul da América, que é o torneio de abertura, que nós em Portugal não temos tradição, e também a Supertaça. Portanto, foram dois troféus que ganhámos. Sim, foram 2 troféus que ganhámos ali, embora um sem. E no Quénia também acabas por ter sucesso, e pergunto se é muito diferente do Quénia da Etiópia, porque às vezes nós temos, lá está, quando estamos a falar da Índia, que é um país ele próprio com tantas diferenças, a África então, se estivermos a falar, há muitas Áfricas dentro da África, não é? Portanto, entre Etiópia e Quénia, o que é que encontraste de semelhante e de diferente também? É grande, é muito grande. São vizinhos, não é? Como nós somos de Espanha, eles são vizinhos, mas são totalmente diferentes. A ideia que eu tenho é essa, por isso a pergunta. São muito diferentes. Eles acabaram por sofrer, o Quénia também acabou por sofrer a influência inglesa. O jogador caniano, do ponto de vista físico, é muito forte e tecnicamente também é bom. Certo. Mas eles são conhecidos, aliás, os etíopes também, não é? Pela capacidade na corrida e da resistência, não é? Por isso... Sim, porque Addis Abeba e também Nairobi... Sim, Ramo, porque eles têm algo em comum. Há aqui algo em comum, que é a questão da altitude. Tanto Addis Abeba como Nairobi. O Gormaya, onde eu estava, também era da capital, era de Nairobi. Portanto, eu vivi nas 2 capitais e são capitais que estão a mais de 2.000 metros de altitude. Exatamente. Portanto, são países montanhosos, eles treinam em altitude e acabam por ter atletas de maratona, de fundo, de provas de fundo, de grande qualidade, de altíssima qualidade. Portanto, são dos melhores do mundo, obviamente. Também obviamente pelo fator genético, obviamente pela metodologia de treino que têm, mas também por esta influência da altitude no desenvolvimento disso. Nós, quando estávamos nas competições africanas, sentíamos isso quando as equipas adversárias vinham jogar à nossa casa, tinham o cuidado de vir muitos dias de antecedência para se poderem adaptar, ou chegavam em cima da hora do jogo, de modo a não sofrer o impacto da altitude ao nível do jogo. Mas eles são, como dizia há pouco, diferentes, são jogadores diferentes, se calhar também pela influência que sofreram, que o Quénia sofreu, porque a Etiópia foi o único país africano que não foi colonizado, portanto tem uma língua própria, não foi colonizado por ninguém, e acaba por ter uma cultura muito, muito vincada, muito própria mesmo, e muito difícil também, muitas das vezes, de conseguirmos alterar ideias que estão instituídas também ao nível do treino. Portanto, há um bocadinho mais de resistência na Etiópia do que propriamente no Quénia. No Quénia existe uma mentalidade um bocadinho mais aberta. Portanto, e o jogador também é diferente. Carlos, há aqui algo marcante na tua vida, que é a Angola, porque foram muitos anos, foi o Calá, foi o Lubito, foi o Libolo, mas precisamente por isso, foram muitos anos, foram contextos, foram experiências como adjunto, como principal, e acredito que seja algo que te marca muito, porque se calhar metade da tua vida profissional está ligada a Angola. Portanto, o que é que nos podes dizer desta experiência, que é uma experiência por si só enorme na tua vida profissional e na tua vida pessoal também?
Olha, hoje olho para trás e acho que quando fui, tentei me preparar, obviamente, o melhor possível, mas sinto que nós somos melhores treinadores todos os dias e hoje sinto que a capacidade de adaptação que tenho é muito maior, obviamente, do que tinha quando fui para Angola em 2012. Foi o primeiro passo que dei para a minha carreira no exterior e também profissionalmente, porque eu até 2012 estive... Estavas na Académica, nos escolas de formação. Estava na Académica, estive nos sub-19 da Académica durante 3 anos, com uma geração que hoje, muitos jogadores que ainda hoje estão no futebol profissional na Académica, no futebol profissional português, e alguns também no estrangeiro. Portanto, mas quando dei esse passo para Angola, tentei me preparar o melhor possível para aquilo que seria a minha adaptação ao país, mas hoje olho para trás e sinto que, de facto, hoje estou muito mais bem preparado para dar estes passos que tenho continuado a dar. E também se deve, obviamente, muito àquilo que foi a adaptação que fiz em Angola. Eu tive a sorte, tive a felicidade, quando fui para a Cala, de ir para um clube que já tinha muitos portugueses no clube, e isso acabou por me facilitar a adaptação. Obviamente que a língua também é algo Sim, claro, que me ajudou nessa adaptação, e depois eu acho que acabei por me identificar um bocadinho com aquilo que é a cultura do país, a forma como eles vivem, a forma simples também como a minha família me educou, os princípios que me foram transmitidos, o respeito que temos de ter pelo outro, o respeito que temos de ter pela diferença. Acabei por me adaptar a tudo isso. Eu recordo-me quando fui para Angola, ainda havia uma das grandes preocupações que nós tínhamos quando escolhíamos uma casa, era saber se ela tinha gerador, portanto, porque imensos cortes de energia. Recordo-me que a minha empregada acabava por colocar um bidão de água todos os dias, ele tinha que estar cheio porque podia haver corte de água também para poder fazer a minha higiene diária, tomar o meu banho. Portanto, é algo que acabou por me fazer crescer e também conseguir-me talvez adaptar melhor a estes contextos e perceber melhor estes contextos por onde também tenho andado. E depois o futebol, eu acho que em termos do futebol, o facto de terem passado tantos treinadores portugueses por Angola, com tanta qualidade, com tanto sucesso, também me ajudou muito, obviamente. Portanto, nomes como o Vítor Manuel, como o Bernardino Pedroto, que são treinadores que deixaram... Pedroto em Angola é considerado, não é? Exatamente, e que acabou por ter acabaram por ter sucesso, e outros, o Inácio, claro, uma série deles, não quero aqui estar... passaram tantos, sim, e também, por exemplo, senti isso relativamente a outros países, e o respeito que tem pelos portugueses em África, também pelo Manel José, por tudo aquilo que ele fez no Al-Ahly, no Egito. Também. Portanto, mas tudo isto, como eu dizia, acabou por me ajudar a adaptar a estes contextos que são difíceis. Angola marcou-me, obviamente, como tu disseste, foram muitos anos. Acabei também por colaborar na altura, em função da minha formação académica, porque sou licenciado em Educação Física, fiz mestrado em treino desportivo, fui convidado na altura, quando um seminário que nós realizámos na Cala, portanto, o diretor-geral da Cala era português e organizava uns seminários onde participavam muitos dos estudantes de Educação Física. Portanto, Angola naquela altura estava a crescer também ao nível da formação. Havia muita sede de formação por parte do jovem angolano. E fui procurado para poder colaborar com a universidade. Acabei por ser ainda diretor do curso de Educação Física na cidade lá do Ambo, onde eu morava. Colaborei com a faculdade, acabei por dar também algumas aulas no meu tempo livre à noite, acabei por colaborar com a universidade. Portanto, houve a criação de vínculos que ficaram até hoje, que vão permanecer para a vida, porque não foram só os atletas que tive, foram as pessoas, a forma como acabei por estar inserido na comunidade. E, obviamente, a faculdade também ajudou isso. Eu lembro-me que tínhamos salas de aulas com 400 alunos naquela altura. Portanto, era muita gente e acabei por criar laços que vão para além do futebol. Ora, tu tocaste em algo que eu também queria tocar. Vamos agora aqui olhar para a tua experiência dentro de Portugal. Tu acabas a carreira ainda a jogar no teu Penalva do Castelo, Penalva Castelo de onde és natural. Depois aparece a Académica, onde tens aqui uma experiência de vários anos, como tu falaste, incluindo 3 anos no Sub-19 da Académica, sabendo nós a responsabilidade que isso também tem, tendo em conta que a Académica é um dos históricos do futebol português por mérito próprio. Na tua construção profissional, na tua construção da carreira, podemos olhar para esta experiência na formação como os teus alicerces, e foram mesmo os teus alicerces? Foi fundamental para a tua maturação enquanto treinador também? Sim, sem dúvida. Eu comecei por aí. Pronto, tu disseste bem, eu fui, em função daquilo que era a minha atividade profissional, portanto, eu fui professor durante 12 anos. Certo. Eu vinculei na Madeira,
fui para a Madeira, deixei o Penalva do Castelo, já estava a jogar no Penalva do Castelo depois de ter estado no Académico de Viseu, no Tondela, no Oliveira do Hospital, alguns clubes na região de Viseu. Acabei por ir para a Madeira dar aulas e também acabei por jogar lá. O Ulisses Moraes era o treinador do Machico quando eu estive por lá. O Ulisses já me tinha tentado levar na época anterior para o Machico, mas eu não fui em função daquilo que era a minha formação académica. E acabei por ir no ano seguinte para lá dar aulas e ele acabou por me convidar para fazer parte dessa equipa. Quando eu regressei ao continente, fui para o Penalva do Castelo e nessa altura acabei por ser convidado pelo meu treinador na altura. Portanto, eu jogava, dava aulas e acabei por começar com o futebol de 7 no clube da minha terra, portanto, no clube onde eu jogava na equipa sénior. Acabei por estar a fazer esse meu trajeto, desde os sub-13, os sub-15, depois passei para os sub-19, fazia coordenação técnica, portanto era coordenador técnico. Quando terminei a carreira, em função daquilo que fomos desenvolvendo ali, acabei por ser convidado para ir para Coimbra, onde também desempenhei funções de coordenação e treinar os sub-19. Portanto, a minha formação académica, a minha experiência enquanto jogador, e também estas bases a formação ao nível da formação acabou por... Eu nunca imaginei ser treinador profissional, eu pensei que ia continuar a ser treinador da formação, eventualmente se calhar treinar séniores ali ao nível regional, mas as coisas acabaram por correr bem. Fiz toda essa formação, fiz esse trajeto, acabei por fazer também, em termos da tão polémica formação de treinadores, acabei por fazer o UEFA Pro em 2013, creio eu. Portanto, e tudo isto acabou por contribuir para aquilo que sou hoje, obviamente, hoje, mas sem dúvida alguma ter feito este trajeto de formação foi muito importante. A académica foi de facto... Em que tu estás agora, tem muito valor aquilo que tu antes já passaste, não é? Na maturação e no desenvolvimento do jogador. Sim, porque, olha, eu nessa equipa da académica recordo-me de nomes como o Gerso, o Ricardo Alves, que é capitão do Tondela, o João Costa, o Costinha, que é capitão do Santa Clara, portanto, o Tiago Cerveira, que está neste momento no Barzinho, o Diogo Ribeiro, que andou a um bom nível. Nós acabámos por ser a equipa, o clube que tinha mais jogadores na Seleção Nacional de Sub-18, portanto, tínhamos uma equipa, naquela altura, quase toda de primeiro ano de júnior, portanto, inclusivamente com títulos de jornais a dizer que Briosa manda na seleção, portanto, é algo que não é comum. Portanto, nós naquela altura, o João Guerra, que era o guarda-redes, com o Cláudio Ramos, que neste momento está no Futebol do Porto, eram os dois guarda-redes dessa seleção jovem. Portanto, foi uma geração de facto que acabou por ter sucesso em Coimbra e também no futebol nacional, porque o Sissoko, que acabou por ser vendido para a Alemanha, o próprio Flávio, que era o nosso capitão, que foi vendido para o Málaga, para a Espanha. Portanto, acabámos por potenciar também ali, acho eu, uma série de jovens. Obviamente que isto tudo com a grande colaboração daquilo que foram os treinadores que naquela altura passaram pelos séniores da Académica e que também acabaram por ser muito importantes para mim, ao nível da partilha de ideias, de partilha de conhecimento. O André Vilas Boas, com quem obviamente foi muito importante conviver, o Domingos, o Jorge Costa, portanto, uma série de treinadores que passaram por Coimbra naquela altura e que também foram importantes para o meu desenvolvimento enquanto jogador, enquanto treinador, obviamente. Portanto, foi importante, essa passagem pela formação foi de facto importante para aquilo que hoje acabo por fazer também, por onde tenho passado, porque não foi só aqui, foi noutros clubes também. Noutros contextos, claro, aliás, na Etiópia, tem estado em contextos em que o desenvolvimento do jogador acaba por ser fundamental, não é? Sim, sem dúvida, e acabámos por fazer isso com alguns jogadores a chegar às seleções nacionais dos diferentes países por onde chegámos, portanto isso acaba por nos deixar orgulhosos, obviamente. São os outros títulos, não é? Ou se calhar a maior parte das vezes são os grandes títulos. Sim, são os outros títulos que muitas das vezes não são visíveis e acabam por ser reveladores da qualidade de trabalho que desenvolvemos, e quando digo desenvolvemos, digo com toda a franqueza, porque tenho encontrado de facto um espírito de missão muito grande de todos aqueles que têm trabalhado comigo nos mais diversos países. Com gente que tem muita vontade de colaborar e de crescer também e que nos ajudaram a fazer o trajeto que temos feito. Vaz, no teu percurso, tu, entretanto, disseste há pouco, não estava nos teus planos imediatos, ou pelo menos não pensavas que seria, se calhar, este o caminho, mas nunca é, mas porque não é linear e felizmente ainda bem que não é, que ias ser treinador principal de futebol profissional. Mas depois a miúde há situações em que estás no teu papel de treinador, porque treinador é treinador, costuma-se dizer assim, seja principal ou adjunto, mas em que tens que fazer esta mudança de chip, que é o treinador que lidera o processo para um treinador que contribui para o processo. Pergunto até que ponto é que isto é difícil, depois de vários anos, por exemplo, como treinador principal, tiveste com o Costinha, por exemplo, agora mais recentemente, um grande amigo de ambos, que eu também gosto bastante. Pergunto se é difícil fazer essa adaptação, ou se quando é alguém com quem partilhamos, porque assim tem que ser, questões da vida e do jogo, acaba por se tornar mais fácil.
Olha, eu tive 2 experiências como treinador adjunto. Tive uma quando fui para Angola, portanto, também Exatamente. acabei por ser adjunto do Ricardo Formosinho, Certo. na altura durante cerca de meia época, mais coisa menos coisa. E tive esta experiência com o Costinha também na época passada. Eu, do ponto de vista pessoal, não conhecia o Costinha, conheci-o quando ele me abordou para poder ser seu assistente, com a função de treinador adjunto, mas com funções muito bem definidas por Claro. parte do Costinha. Portanto, o Costinha definiu muito bem aquilo que era a ideia que ele tinha para mim, e essa também passava muito por aquilo que era a intervenção no treino, e isso acabou Claro. por me fazer dar este passo. Eventualmente, se a abordagem do Costinha não fosse feita nesse sentido, Não terias aceito. talvez não tivesse aceito, entendes? Portanto, porque Claro. nos últimos anos fiz sempre este trajeto como treinador principal. E é que às vezes é muito difícil mudar esse chip, não é? Porque uma Sim, coisa é porque liderar o processo, outra é contribuir, não é? claro. Obviamente que sim. A questão da liderança foi muito fácil para mim adaptar-me a isso, porque o Costinha tem de facto uma liderança com a qual eu me identifico também, e, portanto ele faz com que toda a sua equipa técnica se sinta Sinta importante. valorizado, não é? Exatamente, mas o facto também de especificamente ele me ter dito aquilo pelo qual me procurava, e pelo qual alguém lhe tinha falado de mim, portanto eu acabei por aceitar esse convite, esse desafio que me foi feito por ele. Em boa hora o fiz, porque o Costinha junta a qualidade de treinador à qualidade. Não tem Sem tido, dúvida. obviamente, o trajeto que merecia. Todos nós sabemos grande isso, senhor, nós lidamos de perto com ele, sim, daquilo que é o dia a dia em termos do trabalho diário. Portanto, eu acho que ele merecia mais do que aquilo de facto tem sido o seu trajeto. Vai ter com certeza no futuro essa oportunidade de desenvolver aquilo e fazer aquilo que ele mais gosta. E depois tive a grande felicidade de trabalhar com um ser humano único. Portanto, o Costinha é de facto único, e isso acabou por me fazer sentir muito bem integrado na equipa técnica dele. Portanto, foi uma experiência boa, ficou a amizade, e sei que também, pelas conversas que temos, que ele também gostou, e obviamente que em próximas oportunidades se calhar vai-me poder convidar novamente, não sei. Vamos ver. Ainda fomos durante um período adversários, não é? Portanto, mas amigos sempre. Ora, Vasco, por falar agora em algo, vamos falar em algo que ainda não falamos, antes depois das questões finais que eu te queria colocar, que tem a ver com a tua experiência como diretor desportivo do Futebol Clube Famalicão. Obviamente, como toda a gente sabe, são as funções que a mim me apaixonam mais, e que tenho desempenhado ao longo dos anos. Pergunto-te o porquê tens aceito este desafio, e já agora, o que é que representou para ti este desafio neste teu percurso profissional, numa função tão específica como é esta, sendo certo que tu já trazias bases muito importantes, pelo menos que eu considero, que têm a ver com a coordenação técnica, a coordenação geral, que tu já trazias na tua bagagem, mas depois, entretanto, o que é que nos podes contar sobre essa experiência também do teu currículo? Olha, era algo que todo não me passava pela cabeça poder desempenhar. Quando fui abordado para o fazer, fui abordado por um amigo que é treinador de futebol, que soube, portanto, através de pessoas próximas, Que o Famalicão estava à procura, né? estava à procura portanto, quando eu fui para o Famalicão já fui o segundo diretor desportivo. Portanto, já tinha havido um primeiro diretor desportivo que já tinha dado o pontapé de saída, digamos assim, da nova época. Entretanto, as razões pelas quais saiu também nunca me interessaram, Claro. Também não interessam para aqui, obviamente, mas eu acabei por entrar já em junho, portanto, já com o processo em andamento. E esse meu amigo acabou por me telefonar. Ele não sabia se eu estava ainda em Angola, se estava em Portugal. Perguntou-me através das redes sociais até se eu já estava em Portugal. Eu disse-lhe que sim. Ele ligou-me, disse-me: olha, o Famalicão procura um diretor desportivo. Traçaram um perfil. Eu estou próximo de algumas pessoas que me traçaram esse perfil, e eu lembrei-me de ti. Acho que tens o perfil que eles procuram, e por isso gostava que tu aceitasses este desafio. E eu disse: olha, não passa pela minha cabeça, pá, muito obrigado pelo convite, por teres lembrado de mim. A tua primeira reação foi essa, foi tipo, não. A minha primeira reação foi essa. Portanto, pá, é algo que não me passa pela cabeça, nunca passou, não quero, eu gosto do treino, gosto de estar dentro do campo, portanto não é isso de todo que me apaixona. Mas ele acabou por insistir. Ele disse: pá, pelo menos vai ouvir as pessoas, são pessoas que tu vais, de certeza absoluta, conhecendo como te conheço, vais gostar, vai ouvir, e depois, se tiveres que dizer que não, dizes que não, mas dizes às pessoas: faz-me esse favor, ouve pelo menos, porque eu acho que tu tens o perfil adequado para a função. Pronto, e assim foi. Olha, acabei por me deslocar a Famalicão para reunir com o presidente Jorge Silva e com 2 vice-presidentes. Gente boa, gente boa.
gente muito boa, com o vice-presidente para o futebol profissional, que era o Ricardo, e também o vice-presidente para a formação, que era o Mário. Reunimos os 4, neste caso, portanto, reuni com os 3. Eles apresentaram-me qual era a ideia, e o presidente disse-me claramente, ou seja, eu aqui sou o presidente, o meu diretor desportivo é alguém que vai definir as ideias, a linha condutora do clube, digamos assim. Obviamente que há pormenores dessa conversa Claro. Não posso obviamente revelar, mas que foram decisivos. Não só a forma como o presidente está na vida, não é só no futebol, sim. A forma como o presidente Jorge Silva, que ainda hoje é presidente do Futebol Clube Famalicão, não da SAD, mas do clube. Sim, a SAD Miguel Ribeiro, mas que tem uma relação excelente, sim, sem dúvida. Sim, e a forma como ele está na vida foi também decisiva para que eu pudesse aceitar. Ele disse-me algo que ele não me mentiu, ele disse: eu não tenho tempo para isto, entre aspas, é um brinquedo, vai ser um brinquedo teu, portanto é algo que sim, mas no fundo estava a depositar confiança também e dar-te essa abertura para trabalhar, não é? Isso, Ramo. Em função do muitas vezes é o que não acontece aos diretores esportivos, e nesse caso sentiste que ias ter autonomia, que é a palavra certa. Completa, foi isso que me cativou, e o facto de ser transversal, não era só algo a nível da equipa sénior, mas era também termos uma linha condutora para aquilo que era o futebol do clube como um todo. Portanto, recordo-me que nessa altura se estavam a dar os primeiros passos em termos de certificação também da federação. Eu tinha bebido muito daquilo que foi feito na altura em função da minha ligação ao Sr. Aurélio Pereira. Portanto, fui bebendo muito daquilo que era feito naquela altura na Academia do Sporting, que acabaram por ser as bases, até porque muitos dessas pessoas acabaram por transitar, estavam no Sporting nessa altura, transitaram para a federação e acabaram por instituir este dossiê, este caderno de encargos, digamos assim, da certificação. E recordo-me que também demos esses passos com muito sucesso. Creio que na altura foi o primeiro clube da segunda liga a ter a certificação em termos das estrelas, das 5 estrelas. Portanto, também damos esses passos, e isso acabou por ser decisivo. Damos também passos, foram os primeiros criados as bases para podermos para que o clube pudesse dar passos em direção à criação da SAD, que acabou entretanto por ser feita. O projeto da academia iniciou-se no ano em que eu estava por lá, obviamente hoje olhamos para trás e cometemos obviamente também alguns erros, mas em função daquilo que era a nossa visão naquela altura para o Futebol Clube Famalicão, foram dados passos muito importantes para que o clube crescesse nessa área também, porque não havia uma tradição. Naquela altura, a nossa equipa de sub-19, por exemplo, competia na segunda divisão de júniores. Sim. Acabámos nessa época por ser campeões. Portanto, sentiste que deste um contributo, e isso acaba sempre por ser o que nos valoriza mais também, não é? Esse sentimento, essa consciência de que contribuímos. Sem dúvida. Portanto, acho que contribuí, mas também recebi muito. Portanto, a forma como fui recebido, a forma como também me deram autonomia, como dizias há pouco, para desenvolver o meu trabalho, por instituir ideias. Confiança em ti também, não é? Confiança também no meu trabalho, acabou por ser, de facto, muito gratificante e muito importante também para o meu desenvolvimento. E como treinador, dá-te a visão do lado de lá, não é? Do diretor desportivo, isso é fundamental também, não é? Porque é uma relação que é importantíssima. Não, sem dúvida, muito importante, e eu acho que isso foi fundamental também para aquilo que sou hoje como treinador. Tive também a sorte, digamos assim, enquanto diretor desportivo, trabalhar com alguém que tinha sido uma referência para mim enquanto treinador, que foi o Ulisses Moraes. Portanto, o Ulisses Moraes tinha sido meu treinador no Machico, e é o treinador que eu acabo por encontrar em Famalicão quando vou para diretor desportivo. Já estava contratado para a época seguinte. Aliás, eu tive cuidado, antes de aceitar esse desafio, de telefonar ao Mr. Ulisses Moraes e dizer: Mister, eu tenho este convite, se o Mister achar que eu posso ser alguém que o pode ajudar, eu vou aceitar. Se me disser que acha que eu não tenho perfil, embora eu pense que posso ajudar, não vou fazer. Portanto, ele acabou por ficar também na altura satisfeito por isso, e dei esse passo, e em boa hora o fiz, porque além disso tive a felicidade de trabalhar num clube que respira futebol, numa cidade fantástica, com adeptos que amam o clube. E isso acabou por ser de facto também muito gratificante para mim. Ora, tu voltas ao Famalicão mais tarde para ser o treinador do Sub-23, e o que eu te pergunto, antes de passarmos aqui para as perguntas finais, é: o que é que tu achas desta Liga Revelação enquanto competição? Achas que realmente veio ocupar um vazio importante naquela escada final do trajeto formativo tão difícil, às vezes, de passar de Sub-19 para os séniores?
Eu acho que sim, acho que é extremamente importante. Agora, depende obviamente daquilo que é a visão dos clubes para a equipa de sub-23. Eu, no ano em que estive no sub-23 do Famalicão, encontrei os mais diversos objetivos nas outras equipas. É verdade. Encontrei um Desportivo das Aves, um Estoril, que procurava potenciar os jogadores sub-21, sub-22, e encontrei, como nós, por exemplo, no Famalicão, equipas que procuravam valorizar atletas mais jovens, com portem por aí fora. Portanto, são visões diferentes para a equipa de sub-23, e o importante é que cada clube saiba exatamente aquilo que está a procurar com a equipa de sub-23, porque senti que ao longo desse percurso no sub-23 do Famalicão, em conversa com alguns colegas treinadores da Liga Revelação, naqueles fóruns também o José Conceiro promovia entre treinadores na Federação, acabei por sentir que alguns dos clubes criaram a equipa de sub-23, mas que não estava bem definido. Não, e alguns até criaram com uma questão financeira, por causa de questões de investimento, etc. Isso é sabido. Sendo também, certo que ainda assim entra ali um patamar, não é? Intermédio, uma almofada quase, não é? De resguardo e de preparação para o futebol profissional, não é? É claro obviamente que, até por ser uma competição que não há subidas nem descidas, retira muita pressão, e há muita gente que diz que pronto, não prepara evidentemente ou na totalidade, mas é mais um contexto. É mais um contexto que eu acho que é importante. Eu, muito honestamente, acho que é importante e que preencheu esse vazio. É uma transição grande entre o futebol de formação e o futebol profissional, e acho que para nós, por exemplo, em termos de Famalicão também foi importante. Quanto mais não seja, olhamos hoje para a equipa principal de Famalicão e estão alguns ativos que acabaram por anos, o Famalicão tem aportado bastante, sem dúvida. O Luís Júnior, por exemplo, o guarda-redes, acabou por também passar pela Liga Revelação no ano em que nós estivemos por lá. Portanto, há aqui de facto, eu acho que havia um vazio e que foi preenchido por esse. O importante é os clubes definirem exatamente bem o que é que querem da Liga Revelação. O que querem, porque não faz sentido haver uma chicotada psicológica na Liga Revelação, e nesse ano acabaram por acontecer. Não quero dizer, eu também acabei por ir para Famalicão fruto de uma chicotada, portanto eu fui para Famalicão em outubro, mas por questões que não tinha propriamente a ver com resultados, digamos assim, ou seja, acho que não faz sentido. Muitas das vezes as chicotadas acontecem por esse fator, não é? Portanto, é o fator resultado que dita isso. Claro. A grande maioria das vezes, nem com maus resultados ou com resultados menos bons, menos positivos, acabavam, não faziam sentido. Mas na Liga Revelação, muito menos deveria fazer sentido esse tipo de acontecimento. E eles acabam por acontecer precisamente por isso que muitas das vezes os clubes acabam por se focar em ganhar títulos, e não é propriamente o título da Liga Revelação que é o mais, que deveria ser o mais atrativo para a criação de uma equipa, portanto, nesse nível. Eu acho que deveria ser para a valorização do jogador. Nós, nesse ano, por exemplo, em Famalicão, acabámos por utilizar 52 jogadores, acabámmos por ter uma série de constrangimentos, até porque também era o primeiro ano da academia, era o primeiro ano de clube com a equipa da Liga Revelação, e por isso acabam por haver uma série de constrangimentos que o futebol Famalicão depois também nos anos seguintes acabou por aprimorar, digamos assim. Mas eu acho que é um espaço muito importante que veio a ser preenchido. Ora bem, vamos para as questões finais. Eu estive a ler aqui algumas coisas tuas para preparar aqui a nossa conversa, e uma delas, que é quando começas na Índia, tu escreves: o desafio é fazer bem, colocar profissionalismo nas ações, criar uma ideia, e da ideia que queremos criar, fazer filosofia. É este o desafio. Este foi o desafio para a Índia, ou é o desafio que te colocas em cada missão, em cada novo objetivo? Olha, eu acho que essa frase acaba por... Esse texto acaba por dizer muito também de mim, sabes? Porque a questão de criar filosofia pode parecer aqui um bocadinho utópica em países como a Índia, ou Quénia, ou a Etiópia, mas eu acho que nestes contextos, se for para fazermos igual, não vamos deixar marca. Portanto, nós temos para deixarmos marca... Se fores mais um, não é? Se fores mais um. Se for mais um, acabo por não fazer absolutamente nada. Portanto, eu vou deixar marca se tentar fazer algo que eu acredito, obviamente, que eu sei que é desafiador, que é difícil, que é tremendamente difícil nestes contextos, mas a nossa ideia passava por aí. Portanto, e olhando para trás, tu foste buscar um texto do início desta caminhada. De agosto de 2022. Sim, eu acho que define muito bem aquilo que tem sido este nosso trajeto. Olhando para, eu não me recordava disso, acabaste por me recordar agora, mas eu acho que é o espelho, acho que é o espelho daquilo que tem sido o nosso trabalho aqui. Acho que
jogando de uma forma diferente. Toda a gente diz que o nosso futebol é um futebol atrativo, é um futebol certo. diferente. Eu li isso. Escrito por indianos. Sim, escrito por indianos acaba por ser, obviamente, ainda mais gratificante. Portanto, é de facto um futebol que é atrativo. Não é, aliás, eu acho que a posição em que eu jogava no terreno, eu fui extremo, a maioria dos anos em que joguei, jogava a extremo. O facto de ser um atacante se calhar influenciou esta minha ideia de jogo ofensiva, mas não sou o tipo de jogador, do tipo de treinador que gosta de dominar na posse pela posse. Gosto de dominar tendo bola, obviamente, mas ao mesmo tempo ser agressivo na procura do golo, porque é isso que nos faz ganhar jogos e ganhar mais vezes. Mas é obviamente desafiador. Acho que estamos a fazer filosofia, porque portanto, os outros clubes, os jornalistas, as pessoas que gostam de futebol na Índia olham para nós neste momento como uma equipa que tem uma ideia de jogo, uma filosofia de jogo diferente de todas as outras, e isso deixa-me obviamente orgulhoso, principalmente pelos jogadores que tenho, que tiveram essa capacidade de acreditar num louco que achava que em condições difíceis de terrenos com a relva em menos boas condições, ou em condições de treino que podiam ser de vez em quando menos vantajosas em função daquilo que é o clima, ou também jogar às 2 da tarde porque não temos ainda luz no estádio e jogarmos com 30 e poucos graus. Portanto, ter uma ideia de jogo dominador em que queremos ter a bola e mandar no jogo, acreditar que isso é possível, deixa-me extremamente orgulhoso dos jogadores que eu tenho e de todo o staff que tem sido impecável para comigo. Ora, falaste da ideia de jogo e entronca bem na próxima questão que eu tinha preparada para ti, que também vai à procura de algo que tu escreveste. Um pouco depois disto que eu te disse. Há uma altura que tu escreves, colocas um vídeo, não é? E pões superioridade numérica defensiva e recuperação de bola, transição agressiva apoiada em progressão no mesmo corredor, chegar ao último terço com homens para diferentes soluções de finalização. Acabou em golo. Portanto, e pões um grande sorriso. É este o teu jogo? É esse o meu jogo. E o Remo, sabes, é olhar também para trás, ir buscar nessas palavras um bocadinho que foi a minha formação académica. Por exemplo, a minha tese de mestrado foi sobre transição ofensiva. Exatamente. Obviamente que li 1001 coisas, coincidiu com o período em que estive no sub-19 da Académica. Tinha na equipa sénior o André Vilas Boas a dar os seus primeiros passos como treinador principal. Falei várias vezes com ele sobre isso e uso um termo que não aparecia na literatura, não vi em lado nenhum, as transições ofensivas ou defensivas agressivas. É um termo que o André usava, portanto, ele queria que nas transições a equipa sénior da Académica fosse agressiva, portanto, ele usava esse termo e eu acabei por copiar, obviamente. Nós roubamos ideias aqui e ali. Sim. E essa ideia foi algo que me apaixonou, que foi de encontro àquilo que era a minha ideia de jogo também, e que fui construindo ao longo dos anos. Obviamente que nem sempre conseguimos fazer isso, nem sempre conseguimos ter grupos que nos permitam ter, num desses momentos, aquilo que mais gostamos de fazer. Aqui tentámos fazê-lo porque sentimos que tínhamos jogadores também para o poder fazer, e acabámos por, olho para trás, realmente outra vez novamente para esse texto, e a minha ideia de jogo está aí explanada, obviamente. Escreves também a certa altura que para ti é claro, a repetição é que leva à evolução. Acreditas nisto? Acredito e tive a felicidade também neste trajeto de ter um assistente que foi o Mauro Moderno, que neste momento trabalha com o João Henrique. Conheço bem, grande homem. E grande profissional. Sim, grande profissional. O Mauro foi alguém com quem eu estive no Liverpool. Tive a felicidade de o conhecer. Quando cheguei ao clube, ele já tinha estado lá com o João Paulo, que neste momento está no Brasil. Sim. Portanto, tive a felicidade de conhecer, não só enquanto pessoa, porque é um ser humano fantástico, mas enquanto profissional. Relativamente há pouco tempo, ele acabou por partilhar comigo, em função também da sua experiência académica, alguns textos de teorias de aprendizagem, coisas assim deste género. E eu acredito cada vez mais que é por aí. Se calhar também pelo meu trajeto enquanto treinador nestes contextos. Se calhar se estivesse a trabalhar noutros contextos não fazia dessa ideia algo tão vincado. Mas eu sinto que principalmente nos contextos onde tenho trabalhado, que é de facto para consolidar princípios é necessário, obviamente, repetir. Quando comecei o meu trajeto enquanto treinador, se calhar o meu treino tinha, vou exagerar, a minha sessão de treino tinha 10 exercícios, não tinha, mas para que percebam, obviamente, a ideia.
E neste momento, se calhar, faço 2 exercícios ou 3 exercícios por sessão, de modo a que, obviamente, depende do dia, o regime em que A trabalhamos. otimizar, não Mas é? para que possa consolidar, tenho, obviamente, uma base de exercícios das quais me identifico para a minha ideia de jogo. Obviamente vou criando aqui e ali algumas ideias que são importantes em função do plano de jogo que tenho para naquela semana, mas é sem dúvida repetindo que conseguimos ter êxito nas ações que pretendemos que os jogadores tenham. Portanto, nós temos instituído também um bocadinho isso aqui, os jogadores estão identificados também com esse processo de treino que foi criado aqui, e acho que essa também foi uma vantagem para que o jogador indiano pudesse adquirir competências e consolidar conteúdos de uma forma que lhes permita sucesso ao nível do jogo. Já agora um grande abraço ao Mauro Moderno, que também já passou pela quarentena da bola e que é um grande amigo, um grande profissional, aliás, deu um recital quando cá esteve também. Um grande abraço para ele, que eu sei que ele vai vendo as nossas quarentenas e vai ver esta de certeza. Vaz, tu a certa altura também escreves, desde que começa a contar o relógio até ao apito final do árbitro, são 90 minutos de adrenalina, de estados de loucura e também de serenidade. E depois estás aqui uma gargalhada e falas NBA, I love this game. Tu quando estás ali no banco, estás no teu elemento, estás feliz. Estou feliz, claramente. Olha, hoje quando entrei no campo, eu hoje tive aqui uma ação numa escola, fui à escola e acabámos por atrasar um bocadinho a nossa sessão de treino para que eu pudesse estar no início da sessão. E hoje tive a sensação clara, até porque na semana passada tive do ponto de vista particular, um momento difícil. O teu pai, que obviamente lamentamos pai, aqui. sim, e acabei por estar ausente durante 5 ou 6 dias aqui do treino. Fui diretamente para o último jogo e tivemos uma sessão de treino ontem de recuperação para aqueles que participaram no jogo e um pouco mais, obviamente, de trabalho para aqueles que não participaram. Mas hoje, quando entrei dentro do campo, tive aquela sensação de que eu amo fazer isto. É isto que eu amo fazer, amo o treino, adoro estar com os jogadores. Obviamente que o facto de também estar, se calhar, do outro lado enquanto jogador me permite perceber o que vai daquele lado, mas é uma sensação única, portanto, sou tremendamente feliz a fazer aquilo que faço. Amo o jogo e depois é aquilo que está nesse texto. Tenho momentos no jogo da perfeita loucura. E tenho Mas isso é que é sentir o jogo, não é? Isso é que é sentir. Sim, sou de facto muito apaixonado. Eu não posso dizer a palavra que eles aqui mais conhecem do treinador. Claro. Eles conhecem. Já sabem dizer de certeza, isso Já faz. sabem dizer, claramente, já há alguns que a repetem. Exatamente. Inclusivamente, tenho um episódio este ano, entrei no balneário, que é coisa que raramente faço, porque nós ainda temos o estádio a ser construído e eu ainda vou equipado de casa, portanto os jogadores não, mas eu vou equipado de casa. Mas houve um dia que tive necessidade, porque também tinha uma atividade após o treino, tive necessidade de ir tomar banho ao balneário dos jogadores. Tive o cuidado de ir já quando não estava quase nenhum, mas fui para a parte do duche e quando passei pelo balneário dos jogadores estavam ali 3 ou 4 jogadores apenas. E quando regressei estava lá um que não me tinha visto entrar. Okay? E então, quando entrei para a parte do balneário propriamente dito, ele estava a repetir aquilo que eu no treino digo, portanto, a palavra de vezes sem conta. Quando olhou para trás e viu o treinador e ups! Sim, mas é giro, porque eles de facto portanto, já sabem bom português. É, sempre isso. Português mais do norte, que também são as minhas origens. Faz parte, e nessa emoção, não é? Nessa emotividade. Mas faz parte do estado de loucura, faz parte do estado de loucura. Mas também faz parte do estado de calmia, porque muitas das vezes também digo essa palavra quando estou extremamente calmo. Não, tu dizes loucura e serenidade, dizes que é muita adrenalina, mas há espaço para loucura e serenidade, não é mesmo? Isso mesmo, há espaço. Que no fundo é paixão, Sim, e até porque tenho que ter essa capacidade, obviamente, como treinador, tenho que ter esse controle emocional, perceber quando é que posso estar mais ativo ou quando tenho que estar, obviamente, mais introspectivo e perceber o que é que o jogador precisa. Muitas vezes precisam de umas coisas e eles também são diferentes. Sei que há jogadores que precisam de uma coisa, outros que precisam de outra. A equipa precisa em determinado momento do treinador num determinado estado, há momentos do jogo em que precisa de outras coisas e por esse motivo é isso que eu também procuro dar aos jogadores, digamos assim. É aquilo que eles precisam, tento ajudá-los, obviamente. Antes de fecharmos, 2 questões. A primeira, o que é que vês à frente para ti? Quando olhas para a tua carreira à frente, e é difícil para um treinador, é difícil em qualquer função no futebol, mas para um treinador ainda mais, olhar muito à frente, mas o que é que tu vês para ti? Olha, eu vejo que quero continuar a evoluir enquanto treinador. Sei que ainda tenho espaço para o fazer, obviamente, vou ter sempre até o final da minha carreira espaço para a evolução. É muito importante para mim ter
ter no futuro pessoas ao meu lado que me possam também ajudar nesse crescimento enquanto treinador. Vejo, obviamente, ainda a ambição de chegar, com todo o respeito pelo futebol indiano, de chegar a níveis mais altos de profissionalismo. Sou ambicioso, quero ganhar títulos, quero continuar a acrescentar. Era bom que este ano conseguisse fazê-lo novamente. Seria nos últimos 3 países onde trabalhei conquistar títulos em todos eles. Portanto, quero continuar a acrescentar títulos, mas acima de tudo quero continuar a contribuir para que as pessoas que trabalham comigo sintam prazer em fazê-lo, sintam que também crescem, sintam que a nossa relação também fica para a vida, porque para mim isso também é muito importante. Sou um treinador de facto muito emotivo e que privilegia muito a relação entre as pessoas, e por isso gostava que, quando a minha carreira terminasse, que toda esta gente que partilhou comigo este espaço sagrado que são os balneários enquanto jogador, e também a adrenalina que é viver o dia-a-dia numa equipa de futebol, possam olhar para trás e dizer que também cresceram comigo, não só enquanto profissionais, mas também É assim que gostarias de ser lembrado um dia que termines a enquanto carreira. pessoas. Sem dúvida, gostava muito que olhassem para trás e que dissessem que beberam aqui e ali alguma coisa daquilo que eu lhes pude transmitir enquanto treinador, enquanto técnico, mas obviamente, acima de tudo, que possam sentir prazer em continuar a partilhar comigo um bom jantar ou um bom almoço. É sinal que de facto tudo correu bem. Vaz, para fecharmos, e não foi, obviamente, por acidente que deixei para o fim, todas as pessoas que nós conhecemos em comum, são muitos amigos em comum, e aquilo que se vai lendo, tu vais escrevendo, até em termos familiares, etc., dás muita importância aos valores, é algo que eu também privilegio muito. Como disseste há pouco, infelizmente, perdeste muito recentemente o teu pai, e obviamente nós sabemos, e eu, infelizmente, já sei o que é essa dor, mas depois tens aqui um texto fantástico depois disto, que se fala muito no futebol, às vezes até de forma banal, que é o conceito de família, mas tu encontraste-a porque sentiste isso num momento de dor. E pergunto se é nesses momentos também que te sentes um treinador e um homem realizado, porque conseguiste construir essa família ao ponto de sentir conforto num momento tão difícil. Sim, tenho a sensação clara que tenho aqui uma família comigo. Portanto, senti isso, obviamente, quando viajei para Portugal, porque tive que o fazer de uma forma rápida, sem ter a oportunidade de me despedir dos jogadores, de o fazer do ponto de vista pessoal, mas senti, quando fiz a palestra para o jogo em que não estive presente, portanto, online, acabei por estar com eles antes Eles ganharam, não é? do jogo, e que ganharam, e que tiveram a oportunidade de me dedicar também. Certo. Senti isso durante o intervalo desse jogo, em que voltámos a partilhar ideias e a partilhar um estado de espírito que é de facto neste momento único, e senti muito isso quando regressei aqui, porque o jogador indiano acredita muito nos seus deuses, obviamente. Certo. Tenho jogadores que são hindus, tenho jogadores que são muçulmanos, tenho jogadores que são católicos, e todos nós, unidos na oração, eles acabaram por me transmitir aquilo que era o sentimento deles para comigo e para com a minha família, para com o meu pai. Transmitiram isso de uma forma muito vincada, acabaram por celebrar os golos comigo quando vencemos o último jogo em que já estive presente, e senti que não foi algo que o fizeram só porque sim. Senti, e sentes muito isso quando o jogador que não é utilizado acaba por manifestar de uma forma muito... Está envolvido, não é? Nessa manifestação. Exatamente. Portanto, senti que toda a gente estava envolvida nisso. Todos nós comungamos essa ideia. A dor de um é a dor de todos. E a alegria de um também é a alegria de todos, e estamos, de facto, muito, muito unidos, e isso deixa-me muito satisfeito, porque criámos família, e tenho a certeza que vai continuar a ser assim. E daqui a 6 jogos tenho poucas dúvidas que vai ser mesmo a alegria de todos, tendo em conta o trabalho que está a ser desenvolvido, e isto que também expressaste aqui durante esta hora quase e meia de grande privilégio para mim. Já tinha essa expectativa, ultrapassaste largamente, por mérito teu também. Será obviamente um privilégio também para todos que nos vão ver em direto, e que nos vão ver como é a Panágio hoje em dia da quarentena, muitas vezes em salas de aulas, em formações de treinadores, nas universidades, nas viagens, e é este o legado que queremos deixar, e agradeço também por fazeres parte dele. Eu que te agradeço a ti, porque é muito agradável falar contigo. Acabaste por conduzir esta conversa de uma forma sábia. O fio condutor acabou por ser
ser obviamente muito importante para que tudo corresse como correu. Acho que correu bem. Acabámos por dar aqui umas pinceladas um bocadinho em todo lado daquilo que foi o meu trajeto até hoje, não só académico, como também enquanto jogador, enquanto treinador, enquanto homem também. Claro. E por isso, extremamente satisfeito por ter estado contigo durante esta hora e meia, muito contente mesmo. Muito obrigado por me teres dado esta oportunidade, foi um privilégio. Eu é que agradeço o privilégio dado à Quarentena da Bola. Obrigado a vocês que continuam desse lado a partilhar, a comentar, a refletir sobre aquilo que nós vamos falando aqui, cujo objetivo é exatamente esse, dar a todos os que estão dentro da parte formativa, que já estão dentro do jogo, ou que sonham um dia estar, ou que são apenas meros apaixonados, porque isso somos quase todos, por esta modalidade que nos une a todos, dar então estes momentos de partilha para mais reflexões e, por que não, por um futebol melhor. Obrigado a todos, obrigado Vaz, um forte abraço, boa sorte. Obrigado, forte abraço. O seu clube está tão sobrecarregado que, quando chega ao final do dia, ainda tem staff, pais e atletas à espera de respostas em várias plataformas diferentes? Tem a informação perdida em montanhas de papéis, dossiês ou múltiplas folhas de Excel? Parece que o trabalho nunca mais acaba? Calma! Inspire e expire. Uma boa organização vai ajudar. O Em Jogo é uma plataforma digital que permite centralizar num único sítio a informação desportiva, administrativa e financeira do seu clube. E tudo isto acessível 24 horas por dia, a partir de qualquer lugar. Com o Em Jogo, o seu clube vai tornar-se bem mais eficiente. Os métodos de trabalho vão ficar uniformizados e vai ser mais fácil comunicar entre os diferentes departamentos, equipas, atletas e sócios. Mas há mais vantagens em jogo. Conheça-as no website emjogo.pt. Em Jogo, na organização é que está o ganho.